Ele é o capitão da Inglaterra, o maior artilheiro da história do Tottenham e um dos atacantes mais letais que o futebol já viu. Mas apesar de todas as suas conquistas individuais, existe uma pergunta que acompanha Harry Kane há anos. Por que ele nunca ganhou um título? Será uma maldição? Será que ele é o maior exemplo de quase lá no futebol? Ou será que é falta de sorte? Seja o que for, o futebol simplesmente adora nos fazer sofrer vendo um craque assim sem glórias coletivas. Is outside him. He's gone for it, he's done it! Harry Kane celebrates his 100th goal for Tottenham. Harry Kane nasceu em 28 de julho de 1993, em Walthamstow, no nordeste de Londres, em uma família apaixonada por futebol. Desde pequeno, Kane mostrou talento para o esporte, começando a jogar nas escolinhas locais antes de ingressar nas categorias de base do Arsenal, aos 8 anos. Curiosamente, ele foi dispensado pelos Gunners 2 anos depois, com a justificativa de que não tinha o físico necessário para se destacar. Determinado a provar seu valor, Kane se juntou à academia do Tottenham Hotspur em 2004. Ali, ele encontrou um ambiente ideal para desenvolver seu talento e consolidar seu estilo de jogo como atacante. Nas categorias de base, Kane era um jogador promissor, mas longe de ser uma estrela. Ele compensava a falta de brilho inicial com uma ética de trabalho admirável e um instinto nato para marcar gols. Antes de se firmar no time principal do Tottenham, Kane foi emprestado a clubes menores para ganhar experiência. Primeiro no Leyton Orient, em 2011, onde ele marcou 5 gols em 18 partidas, mostrando lampejos de sua habilidade como finalizador. No Millwall, no ano seguinte, em 2012, um empréstimo mais consistente, onde começou a ganhar notoriedade com 9 gols em 27 jogos. E em 2013, Norwich City e Leicester City. Kane teve passagens mais apagadas, mas fundamentais para seu aprendizado. Durante esses anos formativos, Kane não conquistou títulos, algo que começaria a se tornar uma constante frustrante em sua carreira. A temporada 2013-14 foi o marco inicial na carreira de Harry Kane, o momento em que ele começou a ganhar espaço no elenco principal do Tottenham. Os Spurs estavam em um período de transição após a saída de Gareth Bale para o Real Madrid, e o time buscava novas lideranças. Kane, ainda em seus primeiros passos, não tinha o protagonismo de outros jogadores, como o Christian Eriksen e o Emmanuel Adebayor, mas sua presença foi importante para abrir caminho em futuras temporadas. Tanto que em 2014-15, Kane fez história com a camisa dos Spurs. Foi o ponto de virada na carreira dele. Sob o comando do técnico Mauricio Pochettino, Kane passou de promessa a protagonista no ataque do Tottenham, ganhando destaque como um dos melhores jovens jogadores da Premier League. Kane terminou a temporada com 31 gols em 51 partidas, em todas as competições, sendo 21 gols na Premier League, que o colocaram na disputa pela chuteira de ouro. Foram 2 hat-tricks no total. Ele foi o primeiro jogador inglês desde 1999 a marcar mais de 30 gols em uma única temporada pelo Tottenham, além de ser eleito como o melhor jogador jovem da Premier League, um reconhecimento ao impacto imediato que teve na temporada. Rose. Kane. Easing away from Oscar. Harry Kane! Oh, what a goal! One of their own! A Harry Kane hurricane! He lacks a shot. Tottenham won, Chelsea won! Apesar da temporada histórica de Kane, o Tottenham novamente ficou sem títulos. O time terminou em 5º lugar na Premier League, fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Na Copa da Liga, o Tottenham chegou à final, mas perdeu por 2-0 para o Chelsea, aumentando a frustração de Kane e dos torcedores. Com seu impacto imediato, Kane se tornou a esperança do Tottenham para quebrar o jejum de títulos, mas a ausência de conquistas começou a levantar questões sobre o nível do time ao redor dele. Mesmo assim, seu desempenho individual foi suficiente para colocá-lo no radar como um dos atacantes mais promissores do futebol mundial. Com isso, ele também passou a ser convocado para a seleção inglesa, e começou a marcar os primeiros gols que entrariam para a história futuramente. Após sua explosão na temporada anterior, muitos questionavam se ele poderia manter o nível ou se ele era apenas um one-season wonder, jogador de uma temporada só. Kane respondeu da melhor maneira possível, com gols, liderança e desempenhos consistentes que o consolidaram como um dos melhores atacantes da Europa. Ele foi o artilheiro da Premier League com 25 gols em 38 partidas, conquistando sua primeira chuteira de ouro da Premier League. What a massive opportunity for Tottenham this is. And here is Harry Kane for Tottenham! Oh! It's quite brilliant! In context! Em todas as competições, ele marcou 28 gols em 50 jogos, sendo novamente o maior goleador do Tottenham na temporada. O time viveu uma das melhores campanhas de sua história recente, brigando pelo título da Premier League contra o Leicester City, mas terminou em 3º lugar na tabela.
Na Liga Europa, o Tottenham foi eliminado pelo Borussia Dortmund nas oitavas de final. Nas Copas Nacionais, o desempenho foi abaixo do esperado, com eliminações precoces. A temporada terminou mais uma vez sem troféus para Kane e o Tottenham. A ausência de títulos começou a pesar, especialmente porque o Kane demonstrava que estava entre os melhores atacantes do mundo, mas ainda assim não tinha uma conquista coletiva para coroar seu talento. Em 2016-17, ele foi novamente o artilheiro da Premier League, com 29 gols em 30 jogos, conquistando sua segunda chuteira de ouro consecutiva. No total, marcou 35 gols em 38 partidas, estabelecendo sua melhor marca em uma única temporada até aquele momento. Kane marcou incríveis 4 hat-tricks na temporada, incluindo uma atuação memorável contra o Leicester City, onde balançou as redes 4 vezes em uma vitória por 6-1, fazendo o famoso poker. Apesar da excelente campanha, a temporada terminou novamente sem troféus. Na Premier League, vice-campeonato, FA Cup e eliminação nas semifinais pelo Chelsea. Champions League, o Tottenham foi eliminado na fase de grupos, em uma campanha decepcionante. Com um desempenho impressionante e a falta de títulos, os rumores de transferências começaram a surgir, mas ele permaneceu nos Spurs. A temporada 2017-18 foi mais uma demonstração do talento impressionante de Harry Kane, que continuou quebrando recordes e se consolidando como um dos maiores atacantes do futebol mundial. Kane marcou incríveis 41 gols em 48 partidas em todas as competições, sendo 30 gols na Premier League, sua melhor marca no campeonato até aquele momento. Here's Kane, looks up, Harry Kane, oh that's brilliant! Harry Kane once again! Paul Gascoigne leads the celebrations! Na Liga dos Campeões, foram 7 gols em 7 partidas, mas a temporada mais uma vez terminou sem troféus para Kane e o Tottenham. Na Premier League, o time terminou em terceiro lugar. Na FA Cup, chegaram às semifinais, mas foram derrotados pelo Manchester United. Na Champions League, eliminação nas oitavas contra a Juventus. Mas na temporada seguinte, 2018-19, parecia que tudo ia mudar, porque a Champions League foi histórica para o Tottenham, com o clube alcançando a sua primeira final do torneio. Sob o comando de Mauricio Pochettino, os Spurs protagonizaram uma campanha épica, marcada por jogos dramáticos e reviravoltas emocionantes. O Tottenham foi sorteado em um grupo difícil, com Barcelona, Inter de Milão e PSV Eindhoven. Após um início complicado, com apenas 1 ponto em 3 jogos, o time parecia destinado à eliminação precoce. Contudo, liderado por Kane, o time reagiu e conseguiu ir para a fase final. Harry Kane, resposta do Tottenham, invadiu, limpou bonito, bateu, golaço! Mata-mata, eles passaram por Borussia Dortmund, Manchester City e Ajax, com direito àquele hat-trick histórico do Lucas Moura, que garantiu a classificação para a grande final. Contra o Liverpool na final, o Tottenham lutou, mas não conseguiu romper a defesa do Liverpool, que selou a vitória por 2-0, e mais uma vez, Harry Kane não tocou em uma taça, uma oportunidade de ouro que escapou, e dessa vez na temporada foram 40 partidas e 24 gols marcados. Caballero, the guilty man this time. Here comes Harry Kane down Tottenham's right-hand side, cutting infield on his left foot, trying to shoot. Oh, Harry Kane! Oh no! Harry Kane unleashes a thunderbolt into the far corner. Em 2019-20, o atacante inglês desfalcou os Spurs em boa parte dos jogos devido às lesões. E a temporada foi mais o mesmo no quesito conquistas. Não ganharam nada. Kane, em 34 jogos, marcou 24 gols. E ainda foi especulado novamente no Real Madrid e no Manchester United, que eram alguns dos times que tentavam tirá-lo do Tottenham. Mas isso não aconteceu. Contra o Burnley na Premier League, ele marcou um de seus gols mais bonitos. Son, Kane, good area for Spurs and Kane's not afraid to shoot. Wow, what a goal, Harry Kane! That is exceptional. Never afraid to take on a shot and with good... Já na temporada seguinte, mais um golaço, dessa vez contra o Crystal Palace. Kane sweeps it into the top corner. That's simply incredible from Harry Kane. Spurs strike again quickly. Kane marcou 33 gols em 49 partidas em todas as competições. Foi o artilheiro da Premier League com 23 gols e também o líder de assistências, com 14 passes decisivos, se tornando o primeiro jogador da história da Premier League a liderar ambas as estatísticas em uma mesma temporada. Ele conquistou a chuteira de ouro da Premier League pela terceira vez. Após mais uma temporada sem títulos, os rumores de transferências em torno de Harry Kane atingiram o ápice. Em maio de 2021, Kane deu uma entrevista ao jornalista Gary Neville e expressou sua frustração, considerando uma saída para buscar troféus. Quero estar em um time que possa disputar os maiores prêmios. Esse é o meu foco, disse o Kane.
O atacante foi fortemente ligado ao Manchester City, que buscava um substituto para o Sérgio Agüero. O City estava disposto a pagar mais de 120 milhões de libras por ele, mas o presidente do Tottenham, o Daniel Levy, manteve uma postura firme e se recusou a negociar. Com a seleção inglesa, na Euro 2020, Kane chegou a mais uma final na carreira, a primeira final de Euro dos ingleses. Na final contra a Itália, Kane liderou o ataque inglês, mas o jogo terminou empatado em 1-1 após os 120 minutos. Nos pênaltis, a Inglaterra foi derrotada por 3-2, adiando novamente o sonho de Kane de conquistar um grande título. A falta de títulos alimentou a narrativa de que Kane é amaldiçoado no futebol e ele recebeu apelidos como o Rei do Quase e Azarão da Glória. Na temporada seguinte, em 2021-22, após um início lento, Kane retomou seu melhor futebol sob o comando de Antônio Conte, mas foi mais do mesmo, sem títulos. Individualmente, foram 27 gols em 50 partidas. A temporada 2022-23 foi mais um capítulo de altos e baixos na carreira de Harry Kane. Enquanto o Tottenham enfrentava uma campanha instável e problemas internos, Kane continuou brilhando individualmente, reafirmando sua posição como um dos melhores atacantes do mundo. Porém, mais uma vez, o clube terminou o ano sem conquistar títulos, ampliando o jejum coletivo. Kane marcou 30 gols em 38 partidas na Premier League, um recorde pessoal em uma única temporada da liga. No total, ele balançou as redes 32 vezes em 49 partidas em todas as competições. Fora isso, pela seleção inglesa ele fez história. Em 23 de março de 2023, Harry Kane se tornou o maior artilheiro da história da seleção inglesa, ao marcar seu gol de número 54 em uma vitória por 2-1 contra a Itália, nas eliminatórias da Euro 2024. O gol que ele marcou contra a Albânia foi o seu mais bonito, se liga só. Finalizando. Escanteio cobrado pelo Phil Foden. Olha o Harry Kane, que golaço! Gol! Show! Hat-trick em grande estilo. Em 2023-24, parecia que tudo iria mudar para Harry Kane. Em agosto de 2023, Kane foi transferido para o Bayern de Munique por uma cifra estimada em 100 milhões de euros, tornando-se a maior contratação da história do clube alemão. A mudança trouxe um novo desafio para o atacante inglês, e ele rapidamente provou seu valor. Sua adaptação foi imediata, e ele se tornou um dos líderes do ataque bávaro. Ele marcou gol na estreia e chegou a fazer 4 hat-tricks em sua primeira temporada na Alemanha. Um deles contra o Darmstadt, onde ele marcou um golaço no meio de campo. And Kane is going to go for it. Has he beaten Sheeran? Oh, I don't believe that. That is absolute. Harry Kane foi tão bom em sua primeira temporada pelo Bayern que marcou 44 gols em 45 partidas, além de 12 assistências. Só no campeonato alemão foram 34 gols em 33 partidas. Com isso, ele conquistou a chuteira de ouro da Bundesliga. Mas apesar do grande desempenho individual de Kane, após a chegada dele, o Bayern de Munique viveu um momento em comum. Após uma década de domínio no futebol alemão, o clube bávaro enfrentou uma temporada sem títulos, algo que não acontecia desde 2011-2012. Antes da chegada de Kane, o Bayern havia conquistado 11 títulos consecutivos da Bundesliga, 2012-13 a 2022-23, 5 Copas da Alemanha, 7 Supercopas da Alemanha, 2 Ligas dos Campeões da UEFA e 2 Supercopas da UEFA. Após a chegada do Kane, eles foram eliminados na Copa da Alemanha, terminou em terceiro lugar na Bundesliga, encerrando sua sequência de 11 títulos consecutivos. Na Champions League, foi eliminado nas semifinais pelo Real Madrid, após sofrer uma virada nos minutos finais no Santiago Bernabéu. Para piorar, com a seleção inglesa, Kane participou da Eurocopa de 2024, realizada na Alemanha. A Inglaterra avançou até a final onde enfrentou a Espanha, mas perdeu por 2-1 e ficou com o vice-campeonato. Harry Kane, reconhecido como um dos principais atacantes de sua geração, infelizmente acumula um histórico de derrotas em finais, tanto por clubes quanto pela seleção inglesa. Até julho de 2024, Kane participou de 6 finais e saiu derrotado em todas elas. Além dessas finais, ele também foi vice-campeão da Premier League em 2016-17, com Tottenham. Como pode um jogador tão brilhante, artilheiro, recordista e líder nato, carregar um histórico tão pesado de eliminações e finais perdidas? Seria azar, destino ou simplesmente as circunstâncias de estar sempre na equipe errada no momento errado? Talvez o futebol adore esse tipo de ironia cruel, dar a Kane todo o talento do mundo, mas manter os troféus fora de seu alcance. Apesar de seu talento e desempenho individual notável, Harry Kane ainda busca seu primeiro título coletivo na carreira. Ele aparenta estar com sangue no olho para conquistar o primeiro troféu na atual temporada. Estamos apenas na metade da temporada 2024-25, e o astro inglês já fez 22 gols em 23 partidas, além de 10 assistências. O cara já fez 4 hat-tricks, incluindo um poker contra o Dinamo Zagreb, onde marcou 4 gols. Será que dessa vez ele consegue finalmente ser campeão de alguma coisa? Ou a carreira dele será marcada por não ter conquistado nenhum título e ser o maior azarão da história do futebol?
Comenta a sua opinião aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, vou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.